Trump acabou de declarar guerra ao Brasil. E não com tanques, mas com tarifas. O que parecia apenas mais uma bravata virou uma ameaça real. Tarifas de até 50% sobre produtos brasileiros. Mas por que agora? O que está realmente por trás dessa crise entre os Estados Unidos e o governo Lula? Esse vídeo expõe as peças invisíveis de uma guerra que pode custar bilhões ao Brasil e abalar o cenário político de 2026. Se esse assunto te incomoda, se inscreve no canal. A verdade precisa circular. Tudo começou com uma frase. Uma frase dita em alto e bom som por Donald Trump durante um comício eleitoral nos Estados Unidos. Se Lula continuar perseguindo Bolsonaro, o Brasil vai pagar caro. Na hora, soou como mais uma ameaça típica do presidente americano, mas dias depois ela ganhou corpo. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou uma proposta de tarifas de até 50% sobre produtos de origem brasileira, alegando riscos institucionais e instabilidade política no país. No papel, parecia uma medida técnica. Na prática, era um recado direto. Um aviso. Mexer com Bolsonaro pode custar caro ao Brasil inteiro. A frase de Trump não ficou isolada. Foi endossada por congressistas republicanos e veículos de mídia alinhados à sua campanha. A narrativa? O Brasil estaria vivendo uma caça política contra seu ex-presidente e os Estados Unidos deveriam responder com firmeza. Mas, será que essa reação tem mesmo a ver com justiça? Ou estamos assistindo a um movimento calculado onde a economia vira arma e a diplomacia um escudo? No fim das contas, a pergunta é simples. Uma frase de Trump justificaria uma guerra tarifária inteira? Ou essa crise já estava sendo arquitetada muito antes? O Brasil sempre foi visto como o gigante adormecido da América Latina. Mas nos últimos anos algo mudou. De parceiro obediente, passou a tomar decisões próprias, a fortalecer laços com China, Rússia, Índia e África do Sul, através do BRICS, a bater de frente com políticas americanas e, principalmente, a mostrar que não precisa mais pedir bênção a ninguém. Essa mudança não passou despercebida em Washington. Enquanto os Estados Unidos travam uma disputa direta com a China pelo controle da tecnologia, dos mercados e das rotas comerciais, o Brasil entrou como uma peça estratégica nesse tabuleiro. Nos bastidores, diplomatas americanos alertavam: o Brasil está se afastando demais. O ponto crítico veio quando Lula declarou apoio aberto à entrada de novos países no BRICS. Sugeriu uma nova moeda internacional e assinou acordos de cooperação energética e tecnológica com os chineses. A imagem do Brasil começou a mudar, de aliado confiável para território neutro. E isso, para quem quer dominar o jogo, é inaceitável. E talvez aqui esteja o verdadeiro motivo da guerra tarifária. Não se trata só de Bolsonaro nem só de Lula. Trata-se do Brasil ousando sair da linha. E países que saem da linha viram alvo. Pode parecer abstrato, mas uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros é como colocar um pedágio bilionário na porta de exportação do Brasil. Vamos aos fatos. O Brasil é um dos principais exportadores de carne bovina, café, aço e suco de laranja para os Estados Unidos. Só em 2024, esses setores geraram mais de 18 bilhões de dólares em exportações diretas. Com tarifas adicionais de 50%, o custo desses produtos dobra no mercado americano. Resultado, eles deixam de ser competitivos, param de vender, perdem espaço para concorrentes, principalmente de países aliados aos Estados Unidos, como Canadá, México e Austrália. Mas o impacto não para na exportação. Afeta a produção interna, os empregos no campo, as transportadoras, os portos, a arrecadação e a confiança de investidores internacionais no Brasil. É como um efeito dominó silencioso. Uma medida lá derruba empregos aqui. E pior, o governo dos Estados Unidos já sinalizou que as tarifas podem se expandir para setores como tecnologia, agroquímicos e minério de ferro, atingindo diretamente o coração da economia brasileira. E tudo isso por causa de um conflito político?
A pergunta que fica é: vale a pena submeter a economia de um país inteiro à retaliação por causa de alianças ideológicas? Ou o povo vai acabar pagando o preço da guerra de outros? Quando a notícia das tarifas estourou, o governo brasileiro não demorou a reagir. A primeira atitude foi pública. Lula chamou a medida de chantagem ideológica e afirmou que o Brasil não se curva a ameaças de nenhum país, nem mesmo dos Estados Unidos. Nos bastidores, a resposta foi ainda mais contundente. A Advocacia Geral da União acionou a Organização Mundial do Comércio, OMC, classificando as tarifas como abusivas, discriminatórias e politicamente motivadas, o que, se confirmado, fere tratados internacionais. Além disso, o Itamaraty anunciou medidas de reciprocidade com o aumento imediato de tarifas sobre produtos americanos que entram no Brasil, principalmente os do agronegócio. Lula também articulou apoio internacional. Em menos de 48 horas, líderes do BRICS, da União Africana e da América do Sul manifestaram solidariedade ao Brasil. Mas há quem critique. Alguns setores empresariais, especialmente ligados à exportação, dizem que a resposta de Lula foi dura demais e pode agravar ainda mais a crise. Outros, principalmente seus apoiadores, afirmam que defender a soberania nacional é prioridade, custe o que custar. No fim das contas, fica a dúvida: Lula está liderando uma reação justa ou apostando alto demais em um jogo que o Brasil pode perder? O agronegócio sempre foi um dos pilares da economia brasileira e, nos últimos anos, também se tornou uma das principais bases políticas do bolsonarismo. Mas agora, com as tarifas de Trump em vigor, esse mesmo setor começa a sentir o peso da escolha. Empresários do café, da carne e da soja, que antes apoiavam com entusiasmo a reaproximação com os Estados Unidos via Bolsonaro, estão vendo seus contratos internacionais ameaçados e milhões em perdas acumuladas. E surge o dilema: continuam defendendo o ex-presidente mesmo com os prejuízos? Ou cobram do atual governo uma postura pragmática para salvar seus lucros? Nos bastidores, associações rurais pressionam o Planalto por uma saída rápida, mas ao mesmo tempo evitam atacar diretamente Trump, com medo de rachar a base ideológica que os sustenta. É o agronegócio dividido entre o discurso e o bolso, entre a fidelidade política e a sobrevivência financeira. E o mais curioso é que, pela primeira vez em anos, parte do agro começa a enxergar em Lula um possível mediador internacional confiável, alguém capaz de negociar com China, Europa e países árabes para compensar as perdas com os Estados Unidos. A reflexão que fica é brutal. Quando o lucro começa a sangrar, a ideologia ainda vale o mesmo. Enquanto a guerra comercial estoura nos jornais, um julgamento histórico acontece em silêncio nos bastidores do Brasil. Jair Bolsonaro enfrenta acusações graves, tentativa de golpe, uso indevido da máquina pública e conspiração contra as instituições democráticas. O processo avançou. Rápido. O ex-presidente foi tornado inelegível até 2030, proibido de usar redes sociais e, o mais simbólico, passou a usar tornozeleira eletrônica por ordem do STF. A imprensa americana conservadora, apoiadora de Trump, não gostou e rapidamente construiu a narrativa de que Bolsonaro é um perseguido político. É aqui que os fios se conectam. Trump, que ainda não superou sua própria derrota nos Estados Unidos, vê no caso de Bolsonaro um espelho, um símbolo e uma oportunidade. A oportunidade de mobilizar sua base internacional em torno de uma ideia. Se eles fizeram isso com ele, podem fazer com qualquer um de nós. Mas para o Brasil, essa solidariedade política virou uma arma, e o julgamento de Bolsonaro, que deveria ser um tema jurídico interno, se tornou um pretexto para retaliações internacionais. A pergunta que poucos ousam fazer: Trump está realmente defendendo Bolsonaro? Ou está usando o ex-presidente brasileiro como peça em seu próprio tabuleiro de campanha? Crises internacionais quase nunca são sobre moral. São sobre dinheiro, influência, poder.
Enquanto o Brasil e os Estados Unidos trocam ameaças comerciais, há grupos, em ambos os lados, ganhando muito com o caos. Nos Estados Unidos, grandes corporações agrícolas e exportadores concorrentes do Brasil comemoram as tarifas. Menos café brasileiro, mais espaço para o café da Colômbia, menos carne do Brasil, mais carne americana nos supermercados. Na Bolsa de Valores, investidores fazem apostas bilionárias com base nessa instabilidade. Empresas de logística, tecnologia e importação ajustam seus contratos para lucrar com a reorganização das rotas. No Brasil, há também quem aproveita. Consultorias econômicas aumentaram contratos com o governo. Setores industriais que competem com importados dos Estados Unidos agora pedem incentivos para ocupar esse espaço. E, nos bastidores do poder, políticos de ambos os espectros usam a crise para se promover, seja como defensores do Brasil, seja como mártires do sistema. Enquanto isso, o povo assiste. Preços sobem, exportações travam, a incerteza se espalha. Mas nas reuniões fechadas, há brindes sendo feitos. A pergunta incômoda é: a crise é real ou cuidadosamente alimentada por quem sempre lucra com a confusão? A pergunta que ecoa nas embaixadas, nos gabinetes e nos mercados é simples. Estamos entrando numa nova Guerra Fria? Mas desta vez, não com mísseis, mas com tarifas. Não com soldados, mas com algoritmos, acordos e moedas digitais. O Brasil, que por décadas tentou se equilibrar entre os gigantes, agora se vê espremido entre eles. De um lado, os Estados Unidos exigindo alinhamento. Do outro, a China oferecendo parcerias, infraestrutura e crédito. E no meio disso tudo, um país que precisa decidir: vai se submeter ou vai criar sua própria rota? Especialistas já apontam que as próximas décadas serão marcadas por guerras econômicas invisíveis, onde quem controla dados, alimentos, energia e mercados domina o mundo. E o Brasil, com seus recursos naturais, seu território e sua influência regional, não passará despercebido. A guerra já começou. Mas será que o Brasil está preparado para ela? Ou vai repetir o mesmo erro da história? Ser usado como campo de batalha por interesses que não são seus. Eles chamam de medida econômica. Mas você sabe, isso não é só sobre tarifas, é sobre influência, controle, silenciamento. Hoje é o café, a carne, a soja. Amanhã pode ser a sua voz, o seu voto, a sua decisão. O Brasil precisa mais do que diplomacia, precisa de memória, porque toda vez que a gente abaixou a cabeça, a conta chegou mais alta. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal. Aqui a gente não escolhe lado, escolhe a verdade.